Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata. E nós somos o Girizarte. Hoje a gente vai falar da série You, da Netflix. Uau! Primeira temporada. Isso aí. A gente queria já deixar claro também que a série You, já na primeira temporada, ela tem vários crimes, né? Ué, crime atrás de crime. No primeiro episódio. Goldenberg? Goldenberg, isso. Ele é o guri dos crimes no... Exatamente. Mas aqui o nosso foco vai ser no crime de perseguição, também conhecido como stalking, e a gente vai dar, na verdade a nossa deusa aqui vai dar a pincelada em LGPD, né? Que é a especialidade. É as guria. Então, pra gente já dar uma introdução do que acontece nessa primeira temporada, a gente tem um protagonista, que é o Joey, que é um protagonista um pouco estranho, né? Porque de bonzinho ele não tem nada. É. Mas a história gira toda ao redor dele. Inclusive é ele que narra essa história. E a outra protagonista, que seria, por um acaso, o par romântico dele, se isso fosse uma história normal, que é a Beck. Pobrezinha da Beck. Ela é fofinha. Ela é muito querida. Mas aí a gente já chega no primeiro episódio, quando ele encontra ela, e a gente já vê, ele já começa com o stalking dele. Aí o que a gente tem que perceber? Que tem uma diferença do stalking que ele faz, que é um crime, porque ele persegue ela, ele restringe ela, ele ameaça ela tanto psicologicamente quanto fisicamente com as coisas que ele faz, do que aquela stalkeadinha que às vezes a pessoa faz no Instagramzinho, ai, vê um crushzinho, vou olhar, né, o que curtiu, onde é que tá, uma coisa assim. Isso aí não tem problema. Agora, o que o Joey fez é uma coisa bem diferente. Assim, ó, talvez tenha pro psicológico da pessoa que faz, né? Porque daí ela vai criar paranoias. Mas juridicamente não é falando, crime, né? Porque é. pra te cometer um crime contra si mesmo, então tá ótimo. Então é. Exato. Se ela diz, tá dito. Mas assim, então, no primeiro episódio, o que acontece? Ele pega e ele consegue, pelo nome inteiro dela, ele já acha a rede social dela. Mas tudo bem, não é difícil fazer isso. Não é difícil, tá todo mundo na internet, todo mundo nas redes sociais. Exatamente, o problema é que ela coloca a vida inteira dela na rede social. Tudo que ela faz, ela põe foto, ela põe localização, ele consegue achar até o endereço dela. Ele descobre onde ela nasceu, de onde ela vem, tem fotos disso e ela divulga toda a vida dela. E isso traz vários problemas, né? Porque quando a gente fala de informação pessoal, a gente tá falando de um dado pessoal também. Então, quando a gente se expõe demais nas redes sociais, a gente perde, de certa forma, o controle sobre nossas informações pessoais. E, nesse caso, não se aplicaria, porque ele não utiliza esses dados para obter vantagens econômicas. Daí não se aplica a LGPD, gurizada. Só que assim, ó, na LGPD, os dados que a Beck colocou lá, que são toda a vida dela, de forma pública, ela não pode exigir que, por exemplo, venha alguém, pega essas informações e utilize para fins econômicos, que essa pessoa esteja utilizando de acordo com a LGPD, necessariamente, ó. Aí é no geral, tem vários pontos que ela pode exigir, tá? Mas de forma geral, porque ela publicizou ali. Ela não pode falar assim, pô, ele captou meus dados sem meu consentimento. Porque ela publicizou. Se ele utilizar para coisas indevidas e taranã, de outras formas, aí ela pode. Mas na questão de, ele captou sem meu consentimento, sem ter uma base legal, ela tá publicizando, então como é que ela vai cobrar que essa informação não seja pega, não seja vista? É, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente publica, né? Uma coisa interessante também é a Maísa, a atriz, ela sempre fala, ela posta as coisas no Instagram dela só depois que ela saiu do lugar. Ela sempre diz isso, que por questão de segurança, ela nunca posta uma foto, por exemplo, quando ela tá em Paris, enquanto ela ainda está lá. Ela vai embora e depois ela posta. Então isso é uma coisa bem interessante de se ver, né? Porque é um certo modo de se proteger. Sim, porque se tu tá divulgando toda a tua vida na internet, como tem vários influencers que fazem, tu precisa ter um cuidado mínimo pra não te pôr em risco. E sim, ó, gente, se vocês puderem divulgar o mínimo possível de informação pessoal na internet, em qualquer rede social, seja Facebook, seja Instagram, seja até o LinkedIn da vida, divulga o mínimo, o necessário. O que é necessário no LinkedIn para que, tu quer falar das tuas questões profissionais, tu quer conseguir um emprego, o que é necessário de informação? Tu precisa colocar qual é a tua religião? Tu precisa colocar qual é o teu posicionamento político? Pensa sobre. É necessário para te conseguir um emprego isso?
sobre isso, sabe? E tá tudo bem. Que é pra própria segurança nossa, essa divulgação de dados, né? Porque aqui o que a gente tá falando foi de coisas públicas que ele pegou, né? Que é uma coisa muito perigosa. Mas também tem uma hora que ele invadiu, ele pegou o celular dela, ele conseguiu invadir a conta dela, a nuvem. Mesmo quando ela comprou outro celular, ele conseguiu continuar ficando logado pra ter todas as informações dela. Ele foi, tipo, além do limite. Ele olhou pro limite e ele ultrapassou. Aí já tá errado, né, gurizada? Aí já, não tivesse certo ele ficar pesquisando a vida dela e usar isso pra perseguir ela. Sim. Não tá certo. Mas ele foi além do que ela permitiu publicando. Aí entraríamos em outras questões. Mesmo se ela fosse uma figura pública, independente disso... Existe uma privacidade, um direito à intimidade que deve ser respeitado, que a gente tem na Constituição, garantido constitucionalmente, né? Na prática, para garantir, a gente precisa tomar certos cuidados e punir quando se tem essas violações. Tem até a lei que não sei, acredito, lei mesmo. É um tipo penal que é a invasão de dispositivo informático. É o que eu ia falar Demer, porque eu tô com Demer na cabeça, que o Joe fez. Sim, exatamente. E até por isso que, se a gente for perceber, com a mudança dos tempos, as coisas vão se modernizando. Por isso que a gente não pode considerar o crime de perseguição só aquela coisa física, a pessoa indo atrás de ti no teu trabalho, vai na tua casa, tudo, porque hoje em dia a gente usa muito a tecnologia pro bem e pro mal, que é o caso do que ele faz. Na verdade, ele utiliza os dois meios, porque ele pega para conseguir todas as informações, ele utiliza o meio virtual. Ele utiliza a conta dela, o celular e tudo. Ele fica cuidando das mensagens, o que ele tá falando, o que ela tá falando, se tá falando dele, se não tá. Mas ele também vai atrás dela, ele vai na casa dela, ele fica olhando ela tem umas janelas muito grandes, que na verdade são meio que moda nos Estados Unidos, eles têm umas janelas gigantes em casa, né? E aí ele fica olhando ela pela janela, tem situações íntimas, né? E ele sempre, na narração dele, ele dá a perceber que ela quer aquilo. Aí entra uma problemática muito grande que a gente viu em Twitter, Tumblr e companhia, o pessoal romantizando as condutas do Joe ele tá fazendo pra cuidar. Gente, não é nem linha tênue aí. É uma questão que já ultrapassa total. Uma linha tênue seria ele cuidar, tipo, ele observa ela numa normal, não indo atrás dela, não indo na casa dela. Ele observa ela no dia a dia com ele, tá com ele, observa o que ela prefere e tudo mais, e tenta ter zelo em relação a essas coisas. Outra coisa é ele observar dessa forma invasiva, que assim, a privacidade pra ela inexiste, porque ele invadiu total. Intimidade inexiste. Direito à intimidade, vida privada, que isso? Até quando eles estão juntos, ele continua perseguindo ela virtualmente, seguindo as coisas dela e tudo, o que ela tá fazendo. Ele quer ter um controle total sobre ela. Exatamente, isso é um relacionamento abusivo. Que absolutamente abusivo. E a gente não pode romantizar esse tipo de coisa. Inclusive o próprio Penn, que é o ator que faz o Joe Gondelberg, ele já fez vídeos dizendo que as pessoas não devem romantizar o personagem dele. Então, se o ator está falando, né, então quem somos nós para ir com eles? Essa série ela é muito importante para trazer à tona que isso não é normal, gente. Esse cuidado extremo que ele demonstra, que ele fala, é porque eu amo ela, isso não é normal, isso é controle. Amor é outra coisa. E controle a gente traz para questões de gênero. Exatamente. A gente traz porque ela falou, isso é uma violência contra a mulher. É uma forma muito sutil de violência, que a gente chama de violência psicológica, que tem até um tipo penal para isso agora. Com a graça de Deus, temos um tipo penal para violência psicológica. Só que a gente precisa ter atenção, não romantizar. A gente tende a romantizar porque, ele se preocupa, ele quer o melhor, ele quer que ela escreva, tá? Mas ele quer que ela escreva porque ela quer isso ou porque ele quer ter o controle do que ela tá fazendo e delimitar o que ela vai fazer da vida dela. Sim. É importante perceber, até essa série é muito importante também pra gente ver os sinais antes mesmo de entrar na relação. Porque ele, na verdade, ele já demonstra isso.
enquanto ele tá tentando ficar com ela, quando ele quer fingir que ele quer ser só amigo dela, ele já começa a demonstrar, às vezes ele deixa escapar coisas que ele sabe não deveria saber. E infelizmente a gente tem que ficar prestando muita atenção nisso, né? Principalmente nós mulheres. Isso agora é para todas as mulheres que nos assistem ou que venham a nos assistir. Prestem atenção aos sinais. Sinal de controle, sinal de tipo ele saber muito da tua vida, de coisas que tu não trouxe pra ele. Questiona. Como que ele sabe Você disso? não sabe nada da vida dele, porque na verdade ela não sabe nada dele, né? A gente sabe mais da vida dele do que ela, Exato. porque ele não fala nada dele. Ele tá sempre muito disponível pra ela, tudo que ela precisa ali, mas na verdade eles não têm nenhuma vida em conjunto. Exato. É uma vida baseada nela, num pedestal que ele criou pra ela, mas é um pedestal controlado por ele. Sim. Então tem toda essa questão. Se ela sair do pedestal... Exatamente, é como termina, né? Tanto as outras temporadas também, em caso quem não assistiu. Quando a mulher ela não se encaixa mais no Spoiler. padrão que criou na cabeça dele, ele não quer mais. Mas E não quando é ele que ele não não quer quer mais? mais de... Ah, bom, vamos terminar, cada um vai pro seu lado. Ele não quer mais. Nossa, me doei demais pra ti. Aí vem de novo a violência psicológica. Exatamente. Me doei demais pra ti, tu não reconhece? Faz ela pensar que ela tá louca. Isso. Em diversos momentos ele traz isso. Ele afasta ela das amigas dela. Não quer dizer que aquela amiga dela, a Peach, era saudável pra ela. Não quer dizer. Aí é outro ponto. Exatamente. Mas ele afasta ela das amigas dela, da família dela, de tudo isso. Então, quando a pessoa te afasta dos teus entes queridos, questiona também. Se essa relação exige que tu fique longe das pessoas que tu ama para que funcione, ela é uma relação saudável para ti? Acho que esse nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje, ele vai trazer... até uma puxada, porque você vai ver, a gente começou falando do crime de stalking. Pra tu ver, foi uma coisa meio que foi puxando de uma coisa pra outra, porque na verdade os crimes também se conectam. Se conectam. Né? E a não gente... necessariamente a gente faz, a gente, no caso, o indivíduo, ele faz só uma conduta. Às Geralmente vezes tem mais de uma. São várias. Muitas vezes o direito penal, a conduta mais grave absorve a menos grave, né? Então, tem tudo isso, mas tudo se conecta. Assim como a gente sempre diz que o direito e a arte se conectam, o direito entre si ele se conecta com o direito civil, ele se conecta com o direito do trabalho, o direito penal, tudo tá interligado. Então, às vezes a gente quer falar sobre um assunto, mas acaba puxando um pouco pro outro, porque não tem como a gente falar só de uma coisa. Mas também, infelizmente, pelo nosso tempo, a gente não tem como falar de tudo, né? A gente gostaria, mas... Podemos em outros episódios. A gente pode fazer mais partes também, porque tem bastante crimes que a gente pode falar sobre You, né? Principalmente a segunda temporada, quando entra a Love também, tem uma questão também que envolve psicológico, tem muita coisa aí, né? Loucura, Então, loucura. Mas vocês deixem nos comentários se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2, uma parte 3. Quando vocês sair uma quiserem, próxima temporada, a gente faz uma parte 4. Bah, só vamos. Buena. Então, além disso também aparece homicídio, né? Cárcere Sim. privado e tudo mais. Isso, muita coisa aparece, muita coisa. Né? Se a gente fosse ficar falando aqui só de todos os crimes que acontecem na primeira temporada, a gente precisa de uma meia hora e mais. Mais até, né? Um podcast de 2 horas. Isso aí. Um dia a gente chega lá, Isso aí, mas a gente fala mais depois pra vocês, a gente comenta. Se tiver alguma parte da série em específico que vocês queiram que a gente fala também. É uma série muito boa, é uma série que, como a Renata falou, não deve ser romantizada. Porém, ela é uma série muito boa de se assistir, pode ser pesada para alguma audiência, algumas pessoas podem sentir um certo gatilho quando estão assistindo, mas é uma série muito boa e a série em si, ela não romantiza aquela conduta. O objetivo da série não é romantizar, gente. Exatamente. Por isso que eu digo, apesar da gente dizer que o Joey Goldenberg ele é o protagonista, porque a série gira em torno dele, é narrada por ele e tudo, ele não é o mocinho dessa história. Praticamente, na verdade, o que a gente está vendo é uma série sobre um antagonista, sobre um vilão, que ele é o principal. A mocinha da história nessa primeira temporada seria a Beck. Isso. Que ela é a vítima. Ela é a vítima da Peach, ela é a vítima do Joe, então ela é a Exatamente. vítima do rolê. Da sociedade, né? Também outras coisas também que podem ser citadas, o professor
que ele queria tirar vantagem dela pra ela poder continuar no programa, isso, sendo orientada e continuar com isso, exatamente. São muitas questões que a gente observa, às vezes nem são, tipo, muito destacadas na série, mas tem uma pincelada ali que tu percebe aquilo que tá acontecendo, tu vê, cara, isso no dia a dia acontece. Exato. Quantas vezes a gente, mulher, aí a gente tá falando de novo com a mulher, com vocês mulheres, quantas vezes a gente não passa por situações assim? Quantas vezes também o Joe, ele é stalker da Beck. Sim. Quantas vezes a gente não é perseguida na rua, e daí não sei se enquadraria em stalker, mas quantas vezes a gente não é perseguida na rua, fica com medo de sair na rua, sai atenta todo dia. Sim, sempre olhando pra trás, né? E quantas vezes, depois que esses momentos passam, a gente não pensa, nossa, será que não foi loucura da cabeça achar que tava em perigo por causa disso? Será que não foi loucura da minha cabeça achar que aquela situação que me deixou inconfortável, desconfortável, que aquela situação ela tava errada? Será que eu tô louca de pensar nisso? Será que eu não criei isso na minha cabeça? A gente tá sempre se questionando da conduta do outro. E geralmente a gente não tá errada, gurias. Geralmente a gente tá certa. A gente qualquer desconforto insegura o tempo inteiro. Exato. A gente não se sente segura, a gente não se sente confortável e a gente ainda depois que passa, não passa na verdade, mas depois a gente ainda acaba se sentindo louca por ter pensado isso. E a gente habitua tanto com isso. Isso, porque é o que a sociedade impõe pra gente. Infelizmente é isso, né? Ele impõe não use uma saia muito curta. Ela impõe várias coisas. E a roupa não quer dizer nada. Exatamente. Como a gente está andando não quer dizer nada. Nada. O jeito de agir também não. Exato. Ninguém é obrigado a ter que responder se passa um cara te dando uma cantada, né? Você pode mandar ele também não. Exatamente. Ninguém é obrigado a isso. Mas a sociedade faz a gente pensar que sim. Exato. Que é normal. É só um elogio, tá tudo né? Bem. Nada que se sentir mal com isso, Exato. Né? Mas nada que nos deixe desconfortável é elogio. Exatamente. Deixou desconfortável, não necessariamente tu precisa reagir, porque tu pode se colocar em risco, isso é importante dizer. Mas não é normal. Se tu ficou desconfortável com qualquer situação, tem alguma coisa errada aí. Então, se questionem sempre em relacionamentos amorosos, em relacionamentos de amizade, com familiares. Se questionem. Nenhum desconforto é normal, gente. Isso. E é isso que a série quer trazer. Então... Isso, exatamente. Pode parecer um pouco que a gente saiu um pouco do assunto, mas na verdade a gente não saiu. Não saiu. Porque a série toda, ela é sobre isso. É sobre... Como eu disse, o protagonista é o Joey, mas o que ele mostra, independente de qual é o interesse que ele tem romântico na sua temporada, na verdade o que a gente tá vendo é o que a mulher sofre, é o que a gente tá vendo são os perigos que tem no mundo lá fora pra gente. Exato. Então, na verdade, esse aviso é o aviso que a série tá querendo dar. É o que ela tá querendo te dizer ali, entendeu? Toma cuidado, se você acha que você não tá segura, você não tá. Não é loucura da sua cabeça, não deixa pra lá. Se tem a sensação que tem alguém te seguindo, ó, olha pra trás, provavelmente tem realmente. Então, procura um lugar seguro pra se abrigar. Sempre esteja com pessoas que fazem você se sentir bem. Não se force a estar em ambientes e com pessoas que te deixam desconfortáveis, que não te deixam seguras, porque isso não faz bem. Saúde mental é importante, estar bem é importante. Exatamente. Estar segura é muito importante. Isso. E como a gente disse, tudo se interliga, né? Pode começar com aquele desconfortozinho, né? Você tá com aquela pessoa, ai, nossa, que sensação estranha, né? Daqui a pouco aquela pessoa pode estar te seguindo, pode invadir a tua casa, que o Joey também fez isso. Invadiu mais de uma vez. Exatamente, as condutas elas vão evoluindo até chegarem num ponto que não dá pra voltar. Que aí a gente entra no feminicídio, né? Que a gente não vai falar hoje porque é muita coisa, mas é só pra vocês verem como as coisas escalam e às vezes não tem como a gente falar de uma conduta de menor potencial ofensivo sem a gente dizer que ela pode evoluir e chegar lá em cima numa coisa muito ruim que não tem como voltar. E já nessa situação, não chegando ainda na parte de homicídio, feminicídio no caso, né, e tudo mais, ali a gente já tem danos que talvez sejam irreversíveis psicológicos. Exatamente. Então, gente, não é à toa que sei que é difícil. Tem violência psicológica que tu falou, exato, né? Exato. Código Penal tem também. Então, gente, sei que é difícil para nós mulheres. E a gente tem que se permitir viver, obviamente.
mas estejam sempre atentas. Estejamos sempre atentas. Estejamos sempre juntas, apoiando uma outra também. Também. E eu acho que por hoje foi só, né? É isso, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, Ativem o sininho. Comentem bastante. Digam o que vocês querem que a gente fale. Recomendem séries pra gente olhar, livros, filmes, novelas, até músicas, tudo. Toda forma de arte aqui é aceita pra gente. Isso aí, querem que a gente traga alguém pra falar também diferente junto com a gente aqui? Nos avisem. Deixa o nomezinho aqui embaixo. Vamos trocando ideia e vamos evoluindo nisso aí pra desmistificar, quebrar essas barreiras do direito. E Isso aí, gente. vamos juntas. Até semana que vem, então. A gente espera que vocês tenham gostado. E E é isso aí. é isso aí. Obrigada, pessoal. Tchau.